Olá, seja bem-vindo ao nosso programa A Vida no Mundo Espiritual. Tem muitos livros que abordam o mundo espiritual. Tem muitos livros que eles têm o objetivo de ensinar a cada um de nós a viver bem, a viver de uma forma que ao desencarnar nós tenhamos um processo bacana. Mas nós sabemos que muitas pessoas de muitas religiões não estudam a questão da morte, ou que muitas vezes, ao morrer, são espaços físicos, fixos e eternos. No livro Céu e Inferno, que é um dos livros da codificação, é um livro bastante interessante para que cada um de nós leia, independente da religião, apenas para a gente ter um conhecimento, ter uma reflexão, porque são muitos casos ali, e para questionar, será que nós, ao desencarnarmos, ficaremos eternamente em algum lugar? Porque eternamente é muita coisa. Será que Deus nos criou para termos uma única vida e ficar uma eternidade pagando por uma única vida que nós tivemos e muitas vezes nós não tivemos acesso a situações que outras pessoas tiveram? Então vamos pensar sobre isso. E muitas vezes as pessoas equivocadas, que no auge do seu trauma, no auge da sua dor, ela vai pela porta do suicídio. Quantas pessoas? Muitos espíritas que, sabendo do mundo espiritual, muitos cometem suicídio também. Porque às vezes, no momento da nossa dor, nós ficamos cegos. Nós não nos lembramos de quem nós somos. E nós devemos sempre ter em mente que nós somos filhos de Deus. Sempre. E filho de Deus tem essa criação de imortalidade. E o que fazer das pessoas que cometeram suicídio? Em várias religiões tem aspectos diferenciados no tratamento às pessoas que cometem suicídio. Tem determinadas religiões que não se pode rezar para o suicida. Algumas religiões, as pessoas que cometem suicídio, elas são execradas, nunca mais ninguém pode falar no nome delas. Outras religiões, a pessoa que comete suicídio, ela não pode nem ser enterrada no cemitério ligado àquela religião. Ela é completamente banida da sociedade dos mortos, inclusive. Mas onde está a misericórdia? Onde está a misericórdia de Deus? E para as pessoas que cometem suicídio na sua dor, sabe-se lá como é que a gente vai avaliar o tamanho da dor de alguém? E também, muitas vezes, a influência espiritual dos obsessores agindo por aquela pessoa. Mas todos os casos têm atenuantes e agravantes. O suicídio em si é um grande desrespeito à lei divina. Grande desrespeito. E, como a lei é de causa e efeito, nós vamos ter que reparar. Nós cometemos suicídios, vamos ter que reparar. Então, para as pessoas que pensam em suicidar-se, as pessoas que têm amigos, familiares que já cometeram suicídio, tem 2 livros espetaculares. Um é Memórias de um Suicida, psicografia pela médium Ivone do Amaral Pereira. E o outro é O Martírio dos Suicidas, é um livro da FEB, que mostra pequenos casos de pessoas que cometeram suicídio, mostrando para a gente a dor que é de cometer o suicídio e de saber que não morreu. A dor que é de fugir e levar consigo toda a sua bagagem. Imagina quanto sofrimento. Então, esses seres, amigos, queridos, familiares que já cometeram suicídio, orem por eles. Peçam para que Jesus envolva, para que Maria os envolvam, despertando para o arrependimento, despertando para o bem. Nesse livro Memórias de um Suicida, nos conta que quando um suicida comete suicídio, ele é levado para um determinado local.
mas não é um local físico, fixo, mas é uma faixa que atrai automaticamente todos aqueles que têm aquele mesmo pensamento. Nós já conversamos aqui em programas anteriores, tudo é por conta da afinidade. Por exemplo, se nós chegarmos com a nossa família num clube, quem gosta de futebol vai para onde? Vai para o campo de futebol. Quem gosta de jogar tênis, vai para as quadras de tênis. Quem gosta de piscina, vai para a piscina. Quem gosta de barzinho, vai para o bar. Quem gosta de sinuca, vai procurar a mesa de sinuca. Então, na hora que nós chegamos no clube, a família, cada um vai para o seu centro de interesse. No mundo espiritual também. Quando a gente desencarna, automaticamente nós vamos para o centro de interesse íntimo. Não é apenas um desejo racional. Ah, quando eu morrer, eu quero ir para um lugar muito bacana. Isso é o meu racional. Mas eu tenho bagagem para isso? Eu construí ao longo da minha vida motivos suficientes para me colocarem num local bacana? Então, o suicídio, que se é chamado o Vale dos Suicidas, mostra o grande sofrimento, a grande dor individual, íntima do espírito que comete o suicídio. Esse livro é um livro intenso, tenso, mas deve ser lido, porque ele vai no fundo do poço, mas depois ele sobe. E quando ele sobe, é a grande força, é a fé, é a coragem, é o ânimo, é a disposição de viver. Mas ele trata do sofrimento relacionado ao quê? À causa e ao efeito. Para toda causa, há um efeito. Para o que a gente planta, a gente colhe. Mas o mundo espiritual, ele está aí. Ele é infinito. E todas as vezes, cada um de nós, e todas as reencarnações, ao morrermos, nós sempre vamos para algum lugar. Tem muitas colônias espirituais, como nosso lar é apenas uma. Nosso lar é uma colônia espiritual ligada a espíritos espíritas. Mas tem colônias espirituais ligadas aos espíritos católicos, aos protestantes, aos muçulmanos. Claro, cada um vai para o seu nível de afinidade. Tem as colônias espirituais numa faixa de vibração, de acolhimento, de agradecimento, de melhoramento, como também há colônias espirituais das trevas. Porque ao desencarnar, e quando nós não mudamos o nosso padrão vibratório, os nossos desejos, as nossas ambições, nós vamos também nos juntarmos a quem? A espíritos ambiciosos, a espíritos ainda rudes, ainda ligados à matéria de uma forma muito negativa. Então, tem vários livros que abordam várias colônias. Tem um livro chamado Sexo e Obsessão, que ele aborda uma colônia espiritual ligadas às trevas, de pessoas ambiciosas, sensuais, ligadas ao sexo da forma mais perversa que existe, da forma criminosa, da pedofilia, de uma forma altamente doente. Então, que são muitos encarnados que vivem nessa situação, ao desencarnarem, eles se agrupam. Tem as colônias espirituais ligadas às pessoas, ligadas às guerras, à ambição da matéria, como tem o nosso lar, que é uma colônia espiritual ligada às pessoas que estão na busca de se melhorarem. Nós não somos anjos, nós não somos perfeitos ainda, mas o nosso desejo de se melhorar, isso nos dá uma condição de acolhimento. Então, se nós morrêssemos hoje, para que tipo de colônia nós iríamos? Ou se nós não acreditar em nada disso, não acreditássemos em nada disso, nós ficaríamos perambulando por aqui, pelas ruas. Para onde nós iríamos? Então, vamos ler sobre essas colônias, vamos ler sobre essas possibilidades. O livro Obreiros da Vida Eterna, que fala de uma determinada
casa de transição que ajuda nas trevas os espíritos que estão lá, mas que naquele momento eles estão em arrependimento e querem se modificar. Isto é que é o bom. Cada vez que a gente se arrepende, cada vez que a gente deseja mudar, o mundo conspira ao nosso favor. Cada vez que no maior erro, na nossa maior dor, nós falamos, eu quero ser diferente, mesmo que estejamos nas trevas, Pai, Deus de misericórdia, manda lá os seus ajudantes resgatar cada um de nós. E nós vamos ver, vamos acompanhar isto em vários livros desta obra, desta série A Vida no Mundo Espiritual, que na verdade é uma série de livros psicografados por Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, mostrando que cada vez que nós estamos em erro, mas na hora que a gente se arrepende e quer ajuda sincera para mudar, a ajuda vem. E nós enxergamos isso no livro do Memórias dos Suicidas, na Obreiros da Vida Eterna, no Nosso Lar, Sexo e Obsessão, no livro Tormentos da Obsessão, em qualquer lugar, encarnado ou desencarnado. Quando nós queremos mudar para melhor, os espíritos nos ajudam. E o nosso progresso, mesmo que a pessoa seja muito ruim, muito comprometida com o mal, aquela pessoa um dia vai ser um espírito de luz, porque o nosso progresso é infinito e nós nascemos cada vez para melhorar. É um progresso. Deus nos criou simples e ignorantes com uma fatalidade da perfeição, que nós vamos adquirindo através das nossas experiências, através dessas experiências que estão nas nossas reencarnações. Essas experiências que estão no processo da nossa morte, que estão no nosso ambiente, no mundo espiritual. Então, vamos ler, vamos estudar essas obras que foram faladas aqui, para que cada um de nós se situe no mundo espiritual, que cada um de nós deseje o mundo espiritual, mas que a gente saiba fazer por onde conquistar. E essa conquista se dá sempre pela a nossa intimidade, do nosso desejo. Quando nós desejamos o que nesta vida? Nós desejamos o bem ou nós desejamos a ambição? Nós desejamos melhorar a cada dia ou nós achamos sempre que o mundo é que tem que melhorar para nos ajudar, para estar de acordo com cada um de nós? Vamos fazer a nossa parte. Vamos estar firmes, ligados na proposta triangular de Jesus, de amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Vamos pedir ajuda a Jesus. Vamos nos ajudar, vamos ajudar ao próximo e ter a certeza que nós somos espíritos imortais e que nós vamos a cada reencarnação progredir, porque a nossa fatalidade, o que vai acontecer no final para todo mundo é a perfeição, é a iluminação, porque Jesus falou, vós sois deuses, o que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. Jesus não mentiu, Jesus é o nosso irmão, então vamos seguir os passos de Jesus, porque nós seremos como Jesus, que é um espírito iluminado, bondoso, filho de Deus, como todos nós. Muita paz.